Boa noite. Olá, boa noite. Temporal derruba árvores, causa 2 mortes e provoca falta de energia e interdições em vários bairros de São Paulo. 19 pessoas são indiciadas no inquérito contra o Grupo Gerdau, suspeito de sonegar R$1,5 bilhão de reais. Temer reage à declaração do ministro da Justiça e diz que manterá a escolha do mais votado para procurador-geral. E após críticas sobre a ausência feminina no ministério, o presidente interino nomeia Maria Silvia Bastos Marques para presidir o BNDES. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. É dureza ser negro numa cidade como São Paulo? Nesta segunda, Fred Melo Paiva vai tentar responder essa questão. Para isso, ele vai bater um papo com Leci Brandão, um pai de santo, e com um executivo sobre a condição do negro na cidade. Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O presidente de um dos maiores grupos empresariais brasileiros, André Gerdau Johan Peter, foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito da 6ª fase da Operação Zelotes. O ex-conselheiro do CARF, José Ricardo da Silva, e um integrante do Conselho de Administração da Gerdau, o advogado Expedito Luiz, estão entre os 19 indiciados pela polícia. Os indiciados também são conselheiros e ex-conselheiros do CARF, advogados e membros da diretoria do Grupo Gerdau. O grupo empresarial do ramo de siderurgia é suspeito de tentar sonegar R$1,5 bilhão de reais. Os investigados foram indiciados por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, entre outros crimes. Os nomes dos indiciados não foram oficialmente divulgados. Segundo a Polícia Federal, mesmo com a Operação Zelotes em andamento, há evidências de que os crimes continuaram a ser praticados. A 6ª fase da Operação Zelotes foi deflagrada em fevereiro. 22 pessoas foram ouvidas em 4 estados e no Distrito Federal e depois liberadas. Inclusive o presidente do Grupo Gerdau, André, filho mais velho de Jorge Gerdau. André é um dos indiciados pela Polícia Federal. Apesar do envio deste relatório à Justiça Federal, ainda estão sendo analisados os materiais apreendidos durante as buscas. A análise pode resultar em outras investigações e novos indiciamentos. A Operação Zelotes já está na 7ª fase e apura suspeitas de corrupção para a edição de medidas provisórias, que são atos do presidente da República com força de lei desde a assinatura e que precisam ser votados no Congresso Nacional. Além disso, são apurados fraudes nos julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O órgão é a última instância de julgamento de recursos contra multas aplicadas pela Receita Federal e é ligado ao Ministério da Fazenda. A Gerdau informou que até o momento não recebeu informações oficiais sobre este assunto. A empresa disse que só vai se pronunciar após ser notificada pela Polícia Federal. Presidente interino Michel Temer se reúne com representantes de centrais sindicais. Estiveram no Palácio do Planalto representantes de algumas das maiores centrais sindicais do país, como a Força Sindical e a UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Também estiveram presentes os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A CUT e a CTB, aliadas ao PT e da presidente Dilma Rousseff, se recusaram a comparecer.
O objetivo da reunião foi tentar quebrar a resistência dos sindicalistas com a reforma da Previdência, que ainda está em estudo. Temer disse que qualquer reforma contará com a participação das centrais. Ele criou um grupo de trabalho para discutir as propostas. Na semana passada, pontos da reforma divulgados por Meirelles desagradaram sindicalistas, como o deputado federal Paulinho da Força. Meirelles disse que o governo queria estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. Paulinho classificou a ideia de estapafúrdia e inoportuna. E após a polêmica da falta de mulheres em seu ministério, o presidente interino Michel Temer, do PMDB, escolheu a economista Maria Silvia Bastos Marques para a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Maria Silvia Bastos é ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, ex-secretária de Finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro e ex-diretora do próprio BNDES. E a educadora Maria Inês Fini é escolhida para presidir o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pela aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Maria Inês Fini já trabalhou no INEP entre 1996 e 2002 como diretora de avaliação para certificação de competências. A nova presidente do INEP é doutora em educação, pedagoga, professora e pesquisadora. Ela também trabalhou no governo de São Paulo. Entre 2007 e 2010, Maria Inês criou e coordenou o projeto São Paulo Faz Escola, responsável pela reestruturação do currículo e do sistema de avaliação, o SARESP. Partidos aliados do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, pedem ao Supremo Tribunal Federal que os deputados votem o afastamento de Cunha em plenário. A ação é assinada pelo PP, PSC e Solidariedade. Segundo os partidos, a decisão do STF, sem aval da Câmara, fere o princípio da separação dos poderes. Um dos advogados de Cunha, Gustavo do Vale Rocha, foi nomeado subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. Rocha vai entrar no lugar de Jorge Messias, o Bessias, mensageiro do polêmico termo de posse que a presidente afastada Dilma Rousseff citou em conversa com o ex-presidente Lula, quando o nomeou ministro da Casa Civil. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Eduardo Cunha foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal do seu mandato e do cargo de presidente da Câmara há 11 dias. Apesar disso, o parlamentar continua dando as cartas em Brasília. Ele agora se mexe para indicar o líder do governo de Michel Temer na Câmara. O presidente interino da República já tinha até escolhido um deputado para exercer essa função. Seria Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Mas Eduardo Cunha não concorda. Ele quer um outro líder, André Moura, do PSC de Sergipe. André Moura é o miliciano número 1 da tropa parlamentar de Eduardo Cunha. O problema não é nem Eduardo Cunha indicar nomes para Michel Temer. O problema maior é Michel Temer receber esses nomes e considerar a sério a hipótese de aproveitá-los. Se o Brasil fosse um país lógico, Michel Temer mandaria Eduardo Cunha às favas. Mas o presidente interino não tem condições de fazer isso. Eduardo Cunha é filiado ao mesmo PMDB de Michel Temer. Ele conhece os podres do partido por dentro. Por isso, Eduardo Cunha é tratado como uma espécie de inimigo abominável que todos os PMDBistas fazem questão de considerar como um amigo de infância. Boa noite. Alckmin nomeia o secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública para o lugar de Alexandre de Moraes. O anúncio foi feito durante um compromisso do governador aqui na capital. Não houve uma cerimônia oficial. O procurador Mágino Alves Barbosa Filho era secretário adjunto desde 2015. Formado em Direito pela PUC, ingressou no Ministério Público Estadual em 1984. Geraldo Alckmin anunciou o novo secretário durante um evento de entrega de unidades habitacionais na zona norte da capital. E o governo do estado divulgou um comunicado sobre a mudança no comando da Secretaria de Segurança Pública. Diferentemente da nomeação de outros secretários, inclusive Alexandre de Moraes, dessa vez não houve um evento oficial de anúncio. Nós estamos anunciando o novo secretário da Segurança Pública de São Paulo, o doutor Mágino Alves Barbosa Filho. Ele dará continuidade a todo o trabalho, já será nomeado já hoje. Na quinta-feira passada, Mágino já tinha assumido interinamente como secretário da Segurança Pública, quando Alexandre de Moraes deixou o cargo para se tornar ministro da Justiça.
Hoje ele protagonizou o primeiro episódio de desentendimento interno do governo Temer. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Moraes falou sobre o processo de escolha do Procurador-Geral da República. Segundo ele, o presidente não é legalmente obrigado a escolher o nome mais votado pelos integrantes do Ministério Público Federal, prática adotada desde o primeiro governo Lula em 2003. O ministro disse ao jornal que a Constituição não prevê a eleição interna para a formação de uma lista tríplice, como tem ocorrido, e afirmou ainda que o poder do MP é grande, mas não absoluto. Diante da repercussão, a assessoria de Temer informou que quem escolhe o Procurador-Geral da República é o presidente da República e que a tradição de escolha do primeiro colocado da lista tríplice será mantida se Temer ficar definitivamente na presidência. No fim da tarde, o ministro da Justiça divulgou nota reafirmando que, como está na entrevista à Folha, jamais conversou sobre os critérios de nomeação do Procurador-Geral da República com Temer. Informou também que não disse que o governo poderá alterar o processo de escolha, mas que apenas fez uma análise da previsão constitucional, que garante plena autonomia da chefia do Ministério Público da União. O corpo do cantor Calbi Peixoto foi enterrado hoje em São Paulo. Calbi, uma das maiores vozes do Brasil, morreu ontem à noite, aos 85 anos, vítima de uma pneumonia. Ao longo de todo o dia, amigos e parentes foram ao velório que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. A foto de Calbi, ainda jovem, não poderia faltar no dia em que Dona Glória, de 72 anos, se despediu do ídolo. Tenho LP, daquele tempo era LP, né? De vinil. Eu guardo muito, vou guardar ainda para sempre, né? Lilian, filha do cantor Nelson Gonçalves, protagonizou uma amizade de mais de 40 anos ao lado de Calbi e estava com ele nos últimos momentos. Todos os amigos do Calbi deram as mãos e rezaram bem alto uma oração. E ele sentiu, ele teve uma reação. E junto com, no final dessa oração, os pontinhos também da máquina apagou. Foi apagando junto e foi Calbi. No velório, realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, fãs, amigos e companheiros de carreira prestaram a última homenagem a Calbi Peixoto. O legado do talento, da beleza de voz raríssima, não sei quantos tiveram o privilégio de ter uma voz tão linda como a do Calbi. E principalmente a sua diplomacia. Companheira de tantos anos ao lado de Calbi, Ângela chegou bastante emocionada. A recepção foi sob aplausos. Em turnê ao lado da cantora e amiga, Calbi comemorava os 120 anos de carreira dos dois artistas. O último show foi no início do mês no Rio de Janeiro. E o próximo seria neste sábado, durante a virada cultural em São Paulo. Eu não esperava que ele fosse tão cedo. Esperava que ele continuasse por muitos e muitos anos ao meu lado. Eu perdi, não foi um amigo, eu perdi um irmão. Quem se despediu de um dos maiores cantores do Brasil acredita na imortalidade de suas músicas. O Coro do Céu acaba de ganhar um solista maravilhoso. Que Deus, até um dia, meu amigo. Beijo, Calbi. Obrigada. Ministro Gilmar Mendes se torna relator de segundo pedido de abertura de inquérito contra o senador Aécio Neves, do PSDB. A investigação pretende apurar o envolvimento de Aécio em uma suposta maquiagem de dados do Banco Rural para proteger o PSDB no caso do Mensalão Mineiro. Aécio nega qualquer irregularidade. O pedido foi inicialmente enviado ao ministro Teori Zavascki, mas Teori opinou que o caso não está relacionado com a Operação Lava Jato, e sim com outro inquérito contra Aécio, que já está sob responsabilidade de Gilmar. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Temer não tem legitimidade para conduzir o país. Essa é a opinião de Joaquim Barbosa, que presidiu condenações ao PT no Mensalão. Barbosa diz ter sinceras dúvidas sobre justeza e acerto político do impeachment. O ministério é só de homens e brancos e recheado de investigados e citados em crimes. Vários deles serviram a Fernando Henrique, Lula e Dilma. New York Times, Guardian, BBC, El País, imprensas alemã, francesa, russa, portuguesa, etc. A mídia gringa está batendo pesado.
críticas ao governo afastado, mas os adjetivos duro e deboche estão reservados aos que afastaram Dilma. Grande e orgulhoso Brasil ao lado de Honduras e Paraguai. Impeachment é falência no Brasil. Irregular, recuo aos velhos tempos e segue a pancadaria. Traída, chocantes e ridículos, casta política corrupta, vexame, espetáculo indigno prejudica de forma duradoura instituições e a imagem do país. Quarto dia do interino, Temer no Fantástico e panelaços Brasil afora. Manifestações e ocupações pelo Brasil, em estádios, ruas, escolas, teatros, nos coros e cartazes pelo país, as mesmas fotos e frases. Fora Temer, golpistas. Em São Paulo, uma caminhada com 10 mil pessoas, sem o glamour de transmissões ao vivo e o imã de helicópteros sobrevoando e chamando. A organização Repórteres Sem Fronteira rebaixou o Brasil do 58º para o 104º lugar em 180 países e explicou os seus motivos. A concentração de propriedade dos meios de comunicação fortemente dependentes dos centros de poder político e econômico. Disse ainda: os principais meios de comunicação incitaram o público a ajudar na derrubada da presidente Dilma. Mundo afora, jornalistas leram tal relatório e não fizeram de conta não ter lido. Boa noite. O temporal que atingiu São Paulo hoje à tarde deixou 2 mortos, provocou a interdição de vias, queda de energia elétrica e derrubou quase 100 árvores. Foi rápido, mas devastador. Chuva de granizo e ventos fortes causaram grandes estragos na cidade. A situação mais grave aconteceu aqui no Largo da Concórdia, na região central de São Paulo. Uma árvore caiu aqui bem no meio das barracas. 7 pessoas foram atingidas. Uma mulher que trabalhava aqui no local morreu. Os feridos foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa. Segundo os bombeiros, um dos atingidos, uma criança, também não resistiu e morreu. É um pinheiro de aproximadamente 15 metros, né? E devido a esses ventos fortes aqui, acabou tendo essa queda, infelizmente, em cima dessas pessoas. No evento, como uma chuva forte, uma ventania, raio, a gente nunca deve optar em ficar em área aberta ou embaixo de árvores, né? O ideal, se você estiver numa área que nem o centro de São Paulo, que você entre dentro de uma loja, né? E aguarde essa tempestade passar. Outra ocorrência aconteceu em Perdizes, na Zona Oeste. A fachada de uma padaria desabou. Um homem de 42 anos ficou ferido e foi levado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A tempestade, que caiu por volta das 5h30 da tarde, deixou estragos principalmente no centro e na Zona Sul. Foram quase 100 quedas de árvores em São Paulo. Na Rua General Jardim, no centro, um táxi foi atingido em cheio por uma árvore. Uma outra caiu em plena Avenida Ipiranga na hora do rush e bloqueou o corredor de ônibus. A volta para casa ficou difícil, com bairros inteiros sem energia elétrica, semáforos sem funcionar e várias interdições. E a má notícia é que a chuva deve continuar ao longo da noite e ainda vai esfriar durante a madrugada. Então vamos conferir a previsão com Mariana Armentano. As temperaturas vão cair ao longo da semana em todo o estado de São Paulo, principalmente durante a madrugada. Com o avanço de uma nova massa de ar polar, quase todo o interior paulista terá um dia de tempo firme, apesar da nebulosidade. Aqui na faixa leste, a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, e essa previsão vale também para a região mais a nordeste do estado, onde a máxima não passa dos 24 graus em Franca e dos 26 na região de Ribeirão Preto. Na cidade de Sorocaba, mínima nessa madrugada de 15 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 22 graus. Aqui na Grande São Paulo, o dia também será nublado, com chuvas a qualquer hora e temperaturas em queda. Nessa próxima madrugada, mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 21 graus. Na quarta-feira, o sol volta a aparecer um pouquinho e a máxima se mantém na mesma marca. Já na quinta, a expectativa é de um dia mais frio, com mínima de 14 e máxima só de 19 graus. Que tal você participar do Jornal da Gazeta, edição das 10? É bem fácil, viu? Para isso, basta você enviar denúncias por meio de fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. Faça que nem o Manuel, um telespectador de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ele nos enviou um vídeo mostrando a
péssima situação dos ônibus da cidade. Olá, boa noite. O nosso telespectador Manuel Bonfim reclama das condições dos veículos das linhas 4 e 8 que circulam em Taboão. Ele gravou esse vídeo para mostrar um banco rasgado e pichações. Segundo ele, essas condições são frequentes nos veículos. A Prefeitura de Taboão da Serra explicou que faz vistorias periódicas nos ônibus que rodam pela cidade, mas que vai agendar uma nova vistoria nestas linhas. Quanto à limpeza e à manutenção, como a troca dos bancos rasgados, a Prefeitura disse que a responsabilidade é da empresa. Já com relação aos casos de pichação e depredação, o vandalismo é considerado como crime de patrimônio privado. Se você também tem uma denúncia, grave um vídeo com seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 99161-6121. E se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, é isso. Até breve. Vamos mudar de assunto, falar de economia agora? O Banco Central divulgou hoje o primeiro boletim Focus após a posse do presidente interino Michel Temer. E as previsões dos analistas do mercado financeiro para a economia brasileira continuam piorando. Os economistas entrevistados esperam uma queda ainda maior do PIB. Eles acreditam que a economia do país vai fechar 2016 com uma retração de 3,88%. A previsão do mercado para o IPCA, que é a inflação oficial, permanece estável em 7%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Henrique Meirelles está sondando o terreno para saber exatamente com que situação terá de lidar e até onde pode ir com as medidas de correção. Já avisou que não quer anunciar medidas e depois ter de voltar atrás. Mas ao anunciar determinadas diretrizes da política que pretende implementar, já consegue sentir a reação que deve provocar, como nas discussões para a reforma da Previdência. A maior resistência vem das centrais sindicais e foi com elas que ele e o presidente Temer conversaram hoje. O Ministério Temer, o novo ministério, por mais que receba críticas por incluir investigados, pessoas que foram até contra o impeachment, pode dar respaldo político para medidas mais polêmicas. Entre elas, não se descarta a volta da CPMF e o corte de despesas obrigatórias. Sem o Congresso, nada avança. Mas tem que mostrar que está trabalhando mesmo para um gerenciamento mais eficiente das contas públicas, com ênfase na redução de gastos. O governo tem que fazer a parte dele antes de cobrar mais da sociedade. Para isso, quer saber com mais exatidão o tamanho do rombo. Que a situação é muito ruim, todos sabemos. O governo anterior já tinha avisado que teria um déficit das contas este ano da ordem de 97 bilhões de reais. Os primeiros indícios apontam para 120 até 200 bilhões. Apenas uma auditoria mais ampla nos bancos e empresas estatais, fundos e programas é que vai mostrar dados mais efetivos. E a equipe da Fazenda, que deve fazer isso, nem está formada. A divulgação da equipe foi adiada para amanhã. Mas não dá para demorar muito, não. Nesta semana ainda, o Congresso tem de aprovar a revisão da meta fiscal, ampliando a previsão de déficit para que o governo não tenha que interromper a liberação até de verbas de custeio. Precisa ter aval para cumprir os compromissos. Agora, por mais que melhore a contabilidade pública, não vai conseguir tirar as contas do vermelho nem neste nem no próximo ano. O que pode é sinalizar de forma consistente que a situação vai melhorar a médio e longo prazo. É o que vai garantir maior confiança e apoio para as mudanças. O mesmo vale para o desempenho da economia em geral. Por mais que se tente estimular a atividade, a recessão este ano ainda vai ser pesada, com mais desemprego e inflação elevada. Mas se acertarem a mão, as coisas podem começar a melhorar no final do ano e principalmente em 2017. Pelo menos agora podemos falar em uma perspectiva melhor para a economia. Já é um avanço. Eu volto na quinta. Até lá. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Uma ótima noite para todo mundo. Muito obrigado pela companhia, é muito bom voltar de férias e estar com vocês. Tenham uma boa noite, eu continuo aqui durante a semana junto com a Juliana e você fica agora com Fred Melo Paiva no Cidade Ocupada. Até amanhã. Nesta terça, 10h30 da noite, Fabrício Carpinejar comanda a máquina. Assista agora, Cidade Ocupada.